Olá pessoal, meu nome é Guilherme, eu sou da ATS Soluções. Estou aqui para passar para vocês hoje um pouco do módulo de projetos dentro do versão 14, tá? Principalmente voltado para escritórios de arquitetura, design de interiores, móveis planejados, construtoras. Tá? A gente vai fazer o controle das minhas tarefas por projeto, dos meus custos hora, das minhas despesas e receitas lançadas dentro de cada projeto. Tá? Então, vou estar mostrando aqui para vocês o módulo de projetos. Essa é a tela inicial, onde eu vou ter todos os meus projetos lançados. Posso filtrar aqui por obra, por exemplo. Poderia agrupar por cidade do projeto, estado, qualquer coisa do tipo. Quando eu abro esse projeto, eu tenho a minha tela inicial de tarefas. Então, aqui eu tenho elas separadas em 4 estágios. Tá? Esses estágios eles são customizáveis, então eu posso alterar a ordem, mudar a descrição, tá? E da maneira que eu julgar ideal. Tenho aqui também as minhas tarefas, né? Que nesse caso eu cadastrei elas manualmente, mas eu poderia ter um modelo de tarefa padrão para todos os projetos. Então, quando eu crio o meu projeto, por consequência, ele já cria os estágios e as tarefas determinadas para mim. Tá? Um modelo fixo. Aqui, por exemplo, eu tenho as já concluídas. Tem algumas informações aqui na tela inicial. A estrelinha eu marco a prioridade do projeto, se ele é prioridade sobre alguma outra tarefa ou não. Posso agendar atividades, como reuniões, ligações, tudo isso vai para o meu calendário, tá? Para eu conseguir visualizar e me organizar. Posso mudar o sinaleiro, por exemplo, para pronto, para em andamento, ou no caso para bloqueado. E posso designar para quem vai cada tarefa. Aqui eu tenho também as horas restantes. Então, dentro do meu projeto, eu tenho a minha planilha de horas e as horas planejadas. É isso que aparece para mim lá na tela inicial. Quantas horas faltam para mim executar aquela determinada tarefa. Tá? Dentro da tarefa, eu tenho alguns outros campos, como prazo, por exemplo, a quem está atribuído. Tem um campo de observações. Eu posso marcar, desmarcar, criar tabela. Todas as telas eu tenho o anexo também. Posso anexar projetos, imagens. Aqui, por exemplo, anexei algumas imagens para a minha tarefa de encontro com o cliente. E eu tenho no rodapé de todas as telas um resumo, um histórico de tudo que foi feito naquela tarefa. Todas as alterações. Então, desde o momento que ela foi criada, das alterações de estágios, as horas planejadas, toda alteração que é feita fica registrado quem fez, quando fez e o que foi feito. Tá? Então, dentro dessa tarefa, por exemplo, encontro com o cliente, eu já tenho 6 horas planejadas, já tenho executado 3 horas pelo Daniel, 3 horas pelo administrador, progresso da minha tarefa é de 100%. Eu poderia, por exemplo, vamos supor que eu iniciei o projeto 3D, então vou passar ele para a coluna em andamento. Vou vir aqui na minha planilha de horas, eu tenho planejado 50 horas. Hoje eu iniciei o projeto 3D e trabalhei 5 horas nessa tarefa. Tá? Então isso já vai mudar o meu progresso, no caso eu andei 10% daquela tarefa, e ele já vai calcular o custo também. Porque eu tenho aqui definido dentro do meu cadastro do funcionário o custo hora. Tá? Então, quando eu lanço a duração de trabalho, ele vai entrar esse custo na minha tarefa e, consequentemente, no meu projeto. Tá? Vou mostrar isso já para vocês. Tenho também aqui no projeto, na minha tela inicial das tarefas, alguns outros módulos de visualização. Então, posso ver elas em lista, por exemplo. Posso agrupar por estágios, tá? Se eu quiser. Posso fazer da maneira que eu julgar ideal. Então, aqui consigo ver o progresso de cada tarefa, de uma maneira bem fácil de enxergar. Posso visualizar em calendário e posso visualizar em timeline também. Tá? Então, aqui eu posso cadastrar os prazos, data início e data fim de cada tarefa, para visualizar ela aqui na minha timeline, por semana, por mês, por ano. Se eu tivesse outros projetos e outras tarefas nessas datas, estariam todas listadas aqui para mim. Tenho gráficos, em todas as telas também.
Eu posso trabalhar da maneira que eu julgar necessário. Aqui ele está agrupado por estágio, mas poderia ser por tarefa, por hora, por funcionário, tá? De várias maneiras diferentes. E eu vou mostrar isso para você agora, o custo do projeto. Então, quando eu crio um novo projeto, ele automaticamente é criado para mim também dentro de faturamento. E eu tenho aqui todos os custos e receitas lançados. Então, por exemplo, o término de lançamento de corte ou o início do 3D, ó, o início do projeto 3D, é o que a gente lançou junto agora, né? Eram 5 horas a R$20, eu tenho um débito de R$100 que está debitando do saldo dessa conta. Tá? Aqui no caso, eu lancei um orçamento inicial de 10 mil, tá? Que é o que eu planejei gastar com esse projeto. E depois, conforme eu vou lançando as despesas ou o custo hora dos meus funcionários, eu tenho o saldo final aqui embaixo. Tá? Eu posso lançar custos ou receitas aqui direto também. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, uma manutenção. Só uma despesa, por exemplo. Posso informar para quem eu vou pagar, para controlar o meu contas a receber e pagar também, tá? Mas não é necessário nesse caso. Vou colocar o valor aqui de menos 5 mil, por exemplo. Né? Menos porque é uma despesa. Então, se eu salvar, voltar lá nos custos e receitas, já entrou aqui, ó, na data de hoje, manutenção de menos 5 mil, o saldo atual é de 3.090. Então, ele balança o que eu estou gastando realmente com o orçamento calculado e lançado lá no início. Tá? Dessa forma, eu tenho o controle completo do meu projeto. Tá? Posso fazer o controle de contas a receber, contas a pagar, demonstrativo de resultado, por tarefa, por projeto, o geral da empresa. Tá? E tenho o controle também das tarefas dos meus funcionários, quem trabalhou em cada tarefa, em cada projeto. Né? E tendo as telas de anexo também, eu posso anexar sempre tudo isso lá dentro da própria tarefa para ficar registrado e isso fica salvo na nuvem, tenho acesso de qualquer lugar e tudo mais. Tá? Então, esse é o básico aí do projeto, do módulo de projetos. Tá? Ele é bem vinculado com o módulo de faturamento. E é isso. Qualquer dúvida, é só entrar em contato que a gente conversa e segue adiante.